The Amazing Digital Circles, uma coisa que eu tenho muita certeza que muitos de vocês aqui já ouviram falar. E que não é para menos, pois afinal a série em si é algo muito boa e que apresenta muitas coisas muito interessantes para nós que gostamos muito de terror e de mistérios. E que com a chegada do episódio 8, isso tudo só se reforçou ainda mais com o próprio Caim, que seria a IA disso tudo. Que se você olhar bem esse episódio, você percebe o quão bizarro ele é, chegando a torturar os nossos queridos personagens principais no maior estilo Heavy No Mouth e Among Screen. Pensando exatamente sobre isso, eu pensei, será que existe algo que reforça ainda mais o terror envolvendo essa IA tão bizarra que é o Caim? Então, pesquisando um pouco mais, sim, eu acabei encontrando. E se eu estou fazendo um vídeo é porque, claro, é muito interessante. Então eu já lhe peço, que de tudo, se você não por aqui, considere estar se inscrevendo, deixando seu like e não esqueça também de estar comentando o que você achou de tudo isso aqui no final. Então sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre como o Caim é bizarro. Essa nossa história se começa com nosso protagonista chamado Spike Hernandez, dizendo que ele estava dirigindo da casa de uma festa de graduação com os amigos. Mas ele decidiu pegar um caminho meio diferente na estrada para, chegar um pouco mais rápido. Mas a bizarrice começa por aqui, falando que no meio do caminho ele começou a ouvir um tipo de som, mas que não parecia um animal, e sim, uma pessoa. Como vocês já observaram, isso aqui também se trata de uma pessoa na vida real. Agora fica a questão, isso aqui seria algum personagem explicando como ele acabou entrando no circo, ou seria uma história totalmente nova? Independente do que for, sabemos muito bem o que foi que ele acabou encontrando, e não foi algo muito bonito. Após isso, se corta pra ele dizendo que ele acabou vendo uma boca com um par de olhos muito esquisito, e que pelo que parecia também está usando um tipo de terno vermelho e com sapateados, claro, se tratando do próprio Caim. Ele estava até questionando sua sanidade e tinha bebido um pouco demais por estar alucinando com alguma coisa meio bizarra como essa, e ele decidiu sair do carro para ver exatamente o que era aquilo e acabou fotografando isso. Seja lá qual for exatamente a ideia da história disso aqui, já está me atraindo bastante logo de começo, pois aqui o Caim se tratar algo como na vida real, é algo que eu sinceramente, se eu fosse no lugar dessa pessoa, eu também me assustaria bastante. Mas aquela coisa começou a bater no carro dele e a chocalhar enquanto ele tentava fugir. Então ele decidiu pegar a outra estrada que tinha lá perto e tentar correr o mais rápido possível, seja lá o que for aquilo. Mas enquanto ele corria e fugia com o carro, ele falou que aquela coisa não parava de se
diz que após tudo isso, ele conseguiu chegar em casa em segurança. Mas de todo modo, ele ainda sentia que aquela coisa o seguiu até mesmo em sua própria casa, que iria encontrá-la de qualquer jeito. Mas antes de encontrar ele também disse que acabou ouvindo uma música muito estranha, antes de vê-la no corredor. Você está pronto para ver algo incrível? Falta muito ainda. Para onde eu devo ir agora, bolha? Uma entidade desconhecida acabou aparecendo ao redor do globo. Essa entidade apresenta semelhanças com uma boca em formato de cabeça e olhos dentro dela. E foi relatado também que essa entidade está habitando tanto civis em suas próprias casas, prédios e até mesmo parques. A polícia recomenda que você fique e mantenha a distância se você encontrar qualquer coisa envolvendo essa criatura, pois, pelo que podemos analisar, essa criatura também não está sozinha. Junto com ela também se encontra um tipo de bolha muito esquisita e manequins em sua volta. E se você acabar encontrando algum tipo dessas criaturas, aqui são as regras que você deve seguir. Regra número 1. Olhe as portas e todas as janelas. Regra número 2. Não revide ou tente contato com a criatura. Regra número 3. Ok, mas o que podemos concluir no meio de tudo isso? Que talvez essa história se aconteça após os acontecimentos do último episódio, onde é que o Caim acabou sendo escolhido. Mas talvez isso não tenha de fato escolhido ele, mas sim mandado para o mundo real. E aqui, claro, como ele quis cumprir apenas a sua função, que é a única coisa que ele sabe fazer, são aventuras. E para as aventuras acontecerem, ele precisa de jogadores. E o que seriam os jogadores nesse caso? Seriam as próprias pessoas.
As pessoas que ele começou a transformar em coisas meio bizarras nos próprios Minekins para participarem das suas aventuras que ele mesmo não entende direito o que está fazendo. Mas como para ele sua programação meio defeituosa, tudo é um circo, ele acabou até mesmo colocando uma redoma no próprio planeta, para que todos participassem de suas aventuras. E se não participar, bom, vamos dizer que o resultado não é um dos melhores. Mas seja lá a forma como ele veio parar no nosso mundo, isso aqui parece ser apenas o começo das coisas que os Caim pode fazer. Pois uma inteligência artificial que não vê limites para o ser humano é algo muito bizarro. Mas é isso, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E por favor, se vocês tiverem alguma ideia, alguma noção, coisa mais que envolva esse tema que eu posso trazer aqui no canal, por favor, comente para quem sabe não vir tema do próximo vídeo. Também eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso e as teorias de vocês envolvendo esse universo meio bizarro de Digital Circus que eu acabei trazendo. Também comentem sobre o que vocês acharam do episódio 8, que pra mim foi um dos melhores episódios já lançados até agora, e que também que se fundou por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like, e tá mandando isso aqui pra algum amigo que de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito.